raça, raça. Amor e paixão, eu digo raça, raça. Amor e paixão, eu digo raça, raça. Amor e paixão, hoje tem festa na favela, o Flamengo foi campeão. Saudações rubro-negras, episódio número 20 do Fla Rap Podcast no ar. Eu sou o Juan Calheiros e o convidado de hoje é o zagueiro revelado no Flamengo, Fabrício. Seja bem-vindo, jogador. Bem-vindo, obrigado pela oportunidade aí, Juan. Boa noite. Boa noite, cara. A gente que agradece. Antes da gente começar, eu sempre passo aí pra galera um pouquinho dos números do nosso convidado. No seu caso, os títulos são Campeonato Carioca e Brasileiro de 2009, né? Os números com a camisa do Flamengo. E 24 jogos e nenhum gol marcado, segundo o site Fla Estatística. Agora, Fabrício, o que te fez chegar nas categorias de base do Flamengo lá com 8 anos, né, mais ou menos, que você chegou em 98? Então, eu sempre fui um adepto do futsal, onde tudo começou pra mim. Na época eu jogava no Fluminense e na semifinal do Campeonato Carioca, a gente goleou o Flamengo por 9-0. Eita! E eu fiz 6 gols nesse jogo. E depois que acabou, o treinador, na época o Antônio Santoro, me fez um convite na frente do meu pai, e a gente, bastante rubro-negro, família bem vermelha e preta, não pensou duas vezes em aceitar. E foi assim que começou a minha história no Flamengo. Foi ainda pro futsal no Flamengo? Isso, aí fui pro futsal, aí comecei no futsal no finalzinho de 98, daí 99, no mês, foi logo no começo assim, eles mandaram um convite, porque eu sempre fui muito alto e tudo mais, sempre tive muita força. Eles mandaram um convite e eu fui pro campo. E desde então fiquei conciliando o futsal com o campo, até onde não consegui mais pela exigência que os treinamentos e campeonatos no campo tinham. Sempre de zagueiro e ala, né, lateral esquerdo? Não, cara, não. Na verdade, eu virei zagueiro com 16, né? 15 para 16 anos. Eu já fui 10, já vesti a 10 do Mengão há muito tempo. Nas categorias de base. O Antônio Santoro, que me levou pro Flamengo na época, né, ele era treinador do juvenil, e eu sempre jogava de volante, primeiro e segundo volante ali, e ele fez essa adequação minha ali, me puxando pra zaga. Na verdade era uma tática para saída de bola, que eu saía como homem surpresa. Sim. E daí as coisas foram acontecendo. Eu fiz nesse ano que eu comecei isso, a gente ganhou tudo na base, e foi daí que surgiu essa situação do zagueiro, né, pela escalação e tudo mais, e calhou de segundo ano fazer um outro ano também ganhando tudo nos campeonatos de base e praticamente direto pro profissional. Ah, sim, aí. Daí depois que deu certo no primeiro, virou zagueiro aí pro resto da vida. É. Pô, pensar foi de 10 pra parar lá na zaga é uma mudança grande mesmo. Porque quando eu era muito molequinho, sempre chutei forte, sempre tive muita força no chute, então eles usavam isso pra eu estar mais à frente, né? Sim. E com o tempo mesmo, mas minha posição de origem mesmo sempre foi primeiro volante, que no caso hoje no Flamengo é o Ilharão. Uhum. Aí eu jogava um pouquinho mais à frente, depois do mirim ali pro infantil já fiquei ali na minha posição. Algumas vezes eles já começavam a usar como lateral, mas ainda nunca como zagueiro. Era sempre volante, lateral, sempre variava os dois, assim. E depois no juvenil que isso veio acontecer, né? Saquei. Que veio e ficou de vez. E aí, praticamente 10 anos depois que você, em 2008, você chegou nos profissionais como uma promessa do Flamengo, né? Era um zagueiro bastante expectativo. E aí, naquele ano, você subiu, mas acabou só treinando e já foi emprestado pro Paraná. E lá você jogou, e foi bem, inclusive, né? Ajudando lá o time a lutar contra o rebaixamento da Série B. Conseguiram evitar aquele rebaixamento. Como foi ser titular tão novo de um time que passava por um momento delicado? Quando eu comecei os treinamentos em 2007, né? Eu comecei a treinar profissional em 2007, aí descia de novo, enfim. Quando eu subi profissional do Flamengo, eu tava ali como quarto, quinto zagueiro. E logo na sequência chegou o Rodrigo, que jogou no Vasco. Sim, enfim. sim. Então eu acabei ficando como o último e surgiu essa oportunidade pro Paraná, que estava em dificuldade, na verdade, brigando para cair para a Série C, né? Que foi o ano seguinte do rebaixamento deles. E eu agarrei com força, era uma oportunidade que eu tinha de jogar, de mostrar aí no profissional. E sabendo que a Série B, desde muito tempo, é uma vitrine muito grande. Eu vim para cá, agarrei a oportunidade, cheguei aqui com um pouco de desconfiança, até por ser muito novo. Mas desde a primeira oportunidade que eu tive de começar jogando, eu fui muito bem, graças a Deus. E o treinador na época não me tirou, me deu essa sequência, eu consegui
confirmar esse momento bom. E as coisas foram acontecendo muito rápido. Eu me tornei batedor de pênalti, de falta. Alguns jogos até acabei virando capitão. E isso tudo muito novo me deu uma credibilidade muito grande. A confiança foi lá em cima e, graças a Deus, as coisas foram acontecendo. Show de bola. Realmente, foi um ano bom já de cara lá no Paraná. E quando você voltou pro Flamengo, você ficou ali na expectativa de jogar, mas já foi emprestado pra Alemanha também. Tem uma proposta boa, né? Foi 1 milhão, se eu não me engano, de reais por 5 meses, a princípio, de empréstimo, né? Que eles tinham pedido, podendo comprar, né? Eu fiz a pré-temporada com o Flamengo, até a pré-temporada foi na Ganja esse ano. Eu tava até brigando pela posição. Ainda era meio indefinido, a nossa estreia ia ser no Raulino. A gente estava pegando o ônibus para ir pro hotel, né, para concentração, e me travaram no vestiário. O Isaías, na época, Tinoco, me travou no vestiário, dizendo que eu não poderia jogar, enfim, que tinha essa situação. E daí eu acabei indo para a Alemanha e, infelizmente, as coisas não aconteceram lá, porque quando eu cheguei lá não tive a oportunidade de jogar de zagueiro, só joguei de lateral e de ponta esquerda. Eita! E aí talvez não consegui atingir a expectativa deles e o negócio acabou não acontecendo. Entendi. É difícil, né? Sair daqui como zagueiro. Lateral você até já estava meio acostumado, já tinha dado uma jogada ali. Agora ponta esquerda acaba mudando muito, né? Era uma forma, na verdade era tudo muito novo. Eu senti bastante futebol, né? o frio. Exato, e eu senti bastante o frio no começo. Tive muita dificuldade de adaptação com o frio. E ainda um pouco fora de posição, com uma exigência totalmente diferente do que é aqui no Brasil. Então isso tudo contribuiu um pouco negativo para mim. E depois do terceiro mês, eu estava mais adaptado e tudo mais, as coisas começaram a acontecer, e pelo incrível que pareça, como ponta. Fiz grandes jogos, entrei bem, só que não era o que eles necessitavam, né? Até jogos importantes contra o Schalke, inclusive é até engraçado que teve um jogo contra o Schalke que eu entrei de ponta, a gente estava empatando, um jogo fora de casa, e nos últimos lances eu sofri um pênalti do Rafinha. A gente virou 3-2 esse jogo, foi bem marcante assim na época, mas isso tudo como ponta, então não era aquilo que eles esperavam, né? Se esperam de um ponta, um cara que resolva. Eu tinha feito bons jogos, mas não era, enfim, foi uma sucessão de coisas que não foram se encontrando e a coisa acabou não acontecendo. Até por característica, né? Como você falou, você é um cara forte, você chuta bem e tal. Ponta normalmente é velocidade, drible, é um outro tipo de leve, jogo, né? Pois é. Talvez se te colocasse de centroavante, eu ia entender mais do que te colocar de ponta do esquerda. que ponta, é verdade. Pois é. Era mais, o treinador falava muito que era mais pela minha noção de marcação, que eu fechava muito bem, principalmente times que tinham os laterais que avançavam muito, eu ajudava muito nessa marcação. E eu conseguia dar velocidade, como eu não tinha nunca tive tanta velocidade, né, até pelo meu tamanho e meu porte, eu conseguia acelerar o jogo com passe, então eu conseguia fazer bem ali. Entendi. Eu não atrapalhava, mas também conseguia fazer o jogo andar. Não era aquele ponta que chegava no fundo toda hora. Então o nosso ataque era muito rápido na época. Era o Dembaba, não sei se você sabe quem jogou no Newcastle, sim. Chelsea, enfim. E o outro era o Abubakar, que era um outro africano também, que eram dois muito rápidos. Então era mais fácil para mim acelerar com passe do que eu fazer condução. Então eu conseguia fazer as coisas acontecerem, mas não da forma que um ponta realmente necessita, né? Era mais um organizador pela esquerda do que um extremo, né, digamos assim. Exatamente. E aí lá, você chegou a demonstrar até interesse em voltar para tentar ocupar a vaga que o Fábio Luciano tinha acabado de se aposentar, né? Então talvez já enxergou, acho melhor voltar pro Flamengo para pegar essa vaga do que perder essa chance, né? O treinador, na época, lá já tinha até conversado comigo. Eu fiz esse questionamento de não ter tido oportunidade como zagueiro e tudo mais. Aí eles falaram que não me enxergavam como zagueiro pelas minhas, o que eu apresentava nos treinamentos, nos jogos. Aí foi onde eu falei que eu preferia voltar, então, também, até pela essa oportunidade que estava aberta, vamos dizer assim, essa vaga por causa da aposentadoria do Fábio Luciano. Mas quando eles contrataram pensando como zagueiro ou não? Como zagueiro e lateral. Aí chegou lá que mudou tudo. Exatamente. E desde a base você já era visto, né? Nessa sua subida já era um trabalho, assim, na mídia já falava, até novo Juan, ou sucessor do Fábio Luciano, já tinha esse papo. Eu, particularmente, assisti os jogos da base, né? Acompanho aí bastante. Então, eu já via você jogar, esse moleque joga bola, cara, esse moleque vai subir, vai ser ele que vai pegar ali a vaga. E eu colocava muita fé. E você acha que esses adjetivos que a mídia coloca, tudo isso, te colocava uma pressão desnecessária ou te ajudava de alguma forma? Cara, eu via como ajuda, mas talvez na época que isso aconteceu, o Flamengo não vivia um grande momento.
no futebol profissional, era uma pressão muito grande, e eu tive até um início bom, fiz uma estreia muito boa contra o Inter e tudo mais, depois na Libertadores, só que as coisas acabaram não acontecendo, o Flamengo contratou outros jogadores, no caso ali a ponta mais fraca, né, do cabo de guerra era minha, e acabou que eu não consegui ter tanta sequência, mesmo indo bem. Acho que foram muitas coisas assim que contribuíram para talvez eu não firmar, talvez uma força a mais, assim, talvez de um treinador de me querer me bancar, mas como eu disse, a situação do Flamengo no momento talvez não permitisse isso. Acho que o treinador tinha uma certa insegurança ou talvez uma proteção também da parte da diretoria, né? E as coisas não foram como eu principalmente esperava. Como você falou, você estreou lá contra o Inter, né? Foi no Maracanã mesmo, se eu não me engano, né? Foi um 4-0. Isso, Maracanã. Jogou até com 3 zagueiros, acho que foi você, o Wellington e Angelina, se eu não me engano. Isso. Você lembra lá da emoção, dos detalhes daquele dia? Como é que foi teu eu lembro de tudo. Lembro de tudo. Eu chorei quando entrei em campo. Porque eu sempre, minha família, principalmente meu pai, sempre foi muito rubro-negro, né? Meu pai, inclusive, foi um dos fundadores na época antiga da Raça Fla, enfim. Maneiro. Meu aniversário de 2 anos, tudo do Flamengo. Então, tipo, era uma coisa que era do sangue, assim, sabe? Foi literalmente uma realização de sonho. E, pô, esse jogo contra o Inter, o Maracanã tava cheio, se eu não me engano, 64 mil pessoas no Maracanã, a atmosfera estava toda positiva, brasileiro, a gente estava começando uma ascensão ali, uma respirada boa no brasileiro, a confiança estava boa do time, e pô, eu consegui estrear aquela apresentação da torcida, né, quando grita nosso nome no aquecimento, aquilo tudo ali mexeu demais comigo. Inclusive, até há pouco tempo passou a reprise, até chorei vendo. Passa um filme na cabeça que... Imagino. É um sonho teu, do teu pai, né? Vai mexendo com bastante coisa. Verdade. Um hat-trick do Adriano, pra variar, jogava pouco. E aí, mesmo como você falou, você estreou bem, depois você teve até outros jogos, se eu não me engano, o Fla-Flu, teve mais alguns outros jogos, e foi bem também o desempenho. Só que aí, como você mesmo já falou, o clube resolveu trazer mais gente. Aí chegou o Álvaro e o David Braz, né, pra zaga. E aí tu perdeu lá o cabo de guerra, foi lá pro final da fila. Chegou a ficar chateado com essa opção da diretoria de contratar gente e tal, mesmo, né, você, tendo confiança de que poderia ter tido essa sequência e eles colocaram alguém no lugar. E até queria saber se você acha que se você tivesse continuado no time, o título viria da mesma forma. Cara, eu fiquei um pouco chateado, mas como você bem sabe, você que acompanha aí, você sabe como é que funciona esse meio do futebol, acaba que no final das contas o garoto sempre perde a força, né, nessa briga, isso é principalmente do meio de campo para trás. Eu fiquei bem chateado porque de titular aí, como você até citou aí, eu tava vindo bem, não vinha mal, não vinha inseguro, não tinha, ao meu ponto de vista, motivo para sair de titular, para quase nem pegar relação. Isso me deixou um pouco bem desanimado. Inclusive, na época, apareceram outras propostas e o clube não me liberava. Então, isso tudo culminou para eu ficar triste, insatisfeito. E cabeça de menino é complicado, você não tem tanta maturidade de esperar, aguardar. Mas ainda assim, consegui fazer alguns jogos nesse brasileiro, consegui contribuir. Teve jogos importantes que eu consegui estar jogando e ajudar, e isso que importa, isso que valeu como experiência. Fazer parte de um título do Flamengo, num clube que você é criado, é uma coisa que marca para sempre, né? A minha pergunta agora é exatamente até isso. Como é que é ser campeão brasileiro pelo time de coração? Ser campeão brasileiro já é um feito, né? Agora, pelo time do coração, aí jogando lá do Adriano, do Pet, que são ídolos do clube. Como é que é essa sensação lá? Cara, até hoje eu não sei dar uma palavra para descrever isso. É uma coisa assim, eu fiquei em êxtase aí, sei lá, umas 2-3 semanas fora de área, me sentindo... Podia encerrar a carreira ali, né? De verdade. O sentimento era esse. O dia da final, então, contra o Grêmio, cara, foram... Assim, são flashes que vão ficar marcados para sempre, sabe? Tem dias aí que eu durmo e vem, passa na sua cabeça, assim, sabe? Os flashes do que aconteceu. E como eu falei, cara, hoje em dia eu sou um cara de 30 anos, sou profissional, esse relacionamento de amor
como tinha na época de base, ele acaba esfriando até pela profissão que a gente tem. Pô, tive a oportunidade de jogar nos rivais, então as coisas acabam mudando. Mas na época, o amor, o sentimento sei lá, acho que é como se você ser pai. Acho que é bem parecido com essa alegria, essa emoção. É forte. Muito forte, é muito forte. É você chorar sem você conseguir conter lágrimas, sabe? Aquele negócio que você não vem de dentro pra fora. É uma coisa assim, inexplicável. Eu sou pai também, sei como é. Pô. É só de olhar pra criança você fica chorando à toa, né? Exatamente. É esse sentimento. Tem alguma história daquele elenco, algum momento inusitado daquele ano? Cara, apesar de fazer bastante tempo, assim, que eu me lembre, o pessoal pegava muito no meu pé nos rachões. Era bem inusitado. Sempre, independente de eu jogar bem ou jogar mal nos rachões, eles sempre me davam o troféu de pereba do rachão, né? Isso era uma coisa que marcava muito, eles pegavam muito no meu pé, era assim, na hora eu ficava puto, né? Ninguém gosta de perder e tal, e se eu ganhasse eles me davam assim mesmo, era como se fosse uma implicância, mas uma implicância legal, sabe? Sim. Mas era todo sábado, assim, pré-jogo, era certo eles me darem o troféu de baranga do rachão. Provavelmente até por tu ficar irritado, né? Depois de ficar na pilha, a galera vai de novo. Exatamente. Nesse ano, pô, além de campeão brasileiro, tu ainda teve oportunidade de participar do elenco vice-campeão lá da Copa do Mundo Sub-20, né? Pô, jogou com o Ganso, Alex Teixeira, Allan Kardec, Douglas Costa, o Juliano, tinha uma galera boa naquele elenco também. Como é que foi fazer parte desse grupo de seleção e jogar uma Copa do Mundo, mesmo que Sub-20, né? Pra sua idade era o que tinha, digamos assim. Foi outra experiência, assim, marcante demais. Eu vim desde 17 anos, eu peguei algumas convocações com o Flamengo, que na época tinha esse poder de não liberar. Até por eu estar ali nos planos do profissional e tudo mais, algumas coisas acabaram me travando para algumas convocações. E essa até por ter vindo através do Rogério também, que na época era treinador da seleção, Rogério Lourenço, zagueiro, que o Flamengo conseguiu me liberar e eu tive essa oportunidade de fazer todo o trâmite pré-mundial e tá, né, nessa convocação. Foi outra experiência também muito marcante que, infelizmente, por detalhes, a gente não conseguiu sair campeão. Mas também não exaltar também a seleção de Gana, que era, a meu ponto de ver, tinha uns 5 ali que tinha vindo uns 37 anos, mas... Seleção africana é fogo, os caras parecem que estão muito mais velhos, né? Muita força também. Foi a seleção do Abedi Pelé, né? Do filho do Abedi Pelé, o menino Abedi Pelé, ele era o 10 do time deles. A seleção deles era muito boa. Afinal, foi apesar de ter sido empate sem gols e ter decidido nos pênaltis, mas foi um jogo incrível. Um jogo jogado, sabe? Não teve aquele ataque contra a defesa, não. Foi um jogo muito tenso. Porque quando coloca a camisa, a gente acha que o Brasil vai passar fácil, né? Mas ainda mais categoria de base, a seleção africana é sempre muito forte. Muito, eles eram muito fortes. Era descomunal, assim, a diferença. Você falou uma coisa aí que nem estava na minha pauta não, mas sempre foi uma curiosidade pessoal, digamos assim. Eu, particularmente, não concordo quando os clubes não liberam para a seleção, porque eu acho que para o jogador é uma oportunidade diferenciada, né? E é o momento que ele está vivendo. Como é que é para vocês, jogadores? Você fica chateado por não liberar ou às vezes você está focado no clube e não tem problema? Então, na minha época, não era como é hoje em dia. Essa coisa mais transparente, esse apoio da mídia em promover os campeonatos de base de seleção, de ser transmitido, enfim, na minha época rolava mais um contato da seleção direto com o clube, e daí eles faziam esse planejamento juntamente com o clube, entendeu? Então, muitas das convocações que aconteceram, que eu não fui, eu fiquei sabendo até na seleção, eu não sabia, muitas delas eu não soube, entendeu? Nem chegava em você. Porque o que acontece? Naquela época eles sondavam com o clube, né? Davam um aviso e o clube poderia ter essa liberdade de falar, não, ele está sendo utilizado, vamos ter como, tipo, não convocar, não levar, porque ele está nos planos, enfim. E eu não sabia disso, né? Na mesma época que teve se não me engano, foi um campeonato, não lembro qual foi o campeonato, que saiu a convocação, que tinha sido convocado o Ayrton, volante, e o Wellington, zagueiro. Sim. E o Flamengo não liberou, porque a gente estava nos planos ali do elenco do profissional. É complicado, né? Ainda mais isso, porque falar, tá nos planos, mas o cara é o 5º zagueiro, podia, né, ter uma experiência diferente ali. É fogo. Complicado. E aí, você acabou não conseguindo ser esse sucessor do Fábio Luciano nesse ano, como a galera esperava.
por essas questões todas que a gente acabou de falar. Mas em 2010 você voltou a ter outras chances também, substituindo outro ídolo ali da torcida, que seria o Ronaldo Angelini. Ele começou meio mal aquele ano de 2010 e tal, decidiram mudar, te deram outra oportunidade. Ali você chegou a achar que seria seu momento de afirmação? Falou, pô, agora eu vou ser titular, não é possível. Sim, também achei, e aconteceu a mesma coisa, como eu te falei, consegui até o ponto de críticos substituir bem o Angelim, porque eu vinha fazendo bons jogos, e no final das contas aconteceu a mesma coisa, e isso para mim foi um baque, uma tristeza muito grande. A forma que eu saí do time foi muito impactante para mim, assim, foi bem desmotivante, porque na época eu treinei a semana inteira de titular e fui pro jogo relacionado, achando que ia jogar, e simplesmente na concentração, até da relação, eu saí, a meu ponto de ver, ainda sem motivo. Então, aquilo ali para mim foi até um dos gatilhos para eu, nesse mesmo ano, rescindir 5 anos de contrato com o Flamengo para ir pro Palmeiras, por 6 meses de empréstimo. Sim, é que você foi pela Traffic, né? A Traffic acabou te comprando e aí você virou dono do seu passe. Na época, aquele Desportiva Brasil, né? Tiveram outros motivos também, mas esse foi um que me desmotivou, assim, dentro do Flamengo. Fiquei muito, muito triste, muito abalado, assim. Não me sentia a prata da casa, sabe? Me senti valorizado, né? Até isso, né? Os caras, vendem, novo Juan, o sucessor do Fábio Luciano, blá, 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 e na hora de que tem que realmente fazer isso valer, os caras não fazem, né? Parece que valoriza pra mídia e desvaloriza internamente. Isso é complicado, né? É complicado, Hoje em dia, até na sequência, assim, eu sempre acompanhei o Flamengo, eu vi tudo o que aconteceu com o Samir, e isso também me deixou ainda mais... Não, mas ele ainda teve um respaldo, sim. Porque o Samir subiu, foi muito bem, depois ele teve uma baixa considerável, que era até comentado, e mesmo assim o Flamengo, né, o treinador, a comissão, todo mundo manteve ele conseguiu dar a volta por cima, se firmou de novo, continuou jogando muito, e daí foi vendido, sabe? Não me comparando, cada um na sua, o Samir não é à toa que tá na Itália aí, traçando seu caminho. E jogando de lateral esquerda. É um moleque fora de série, mas o que eu não tive, ele teve, graças a Deus, ele conseguiu dar certo, mas eu achei que esse respaldo pra mim na época faltou. Sim, é isso, né? Oportunidade mesmo, porque a gente até entende, às vezes o moleque bota, e você tem uma sequenciazinha e não rende, às vezes a fila anda e não consegue ter outra chance, claro, dependendo do número do elenco, de quem tá ali e tal. Mas no seu caso você aproveitou as oportunidades que teve, só que mesmo assim eles sempre preferiam puxar alguém pra frente da fila, né? Isso é que a gente não entende. Mas você acha que hoje em dia você se arrepende, acha que fez certo de ter saído desse jeito, ou esperaria mais? Cara, hoje em dia eu me arrependo. Mas foi como eu te falei, cabeça de moleque, é complicado as coisas encaixarem, né, de certa forma, você colocar para um moleque ter paciência, ainda mais na situação que foi, na época que eu saí, o próprio Filipão me ligou, me convidando pro Palmeiras, então foi assim, teve todo esse lado negativo da mágoa, das coisas que estavam acontecendo, e, receber uma ligação do Filipão, isso tudo contribuiu muito para eu sair da forma que eu saí. Praticamente rasguei 5 anos de contrato, né? Eu tinha acabado de renovar. Então, hoje em dia eu pensaria mais, eu teria mais cautela, talvez seguraria até acabar o ano de 2010, veria como tudo ia acontecer, entendeu? Eu acho que hoje, se eu tivesse essa cabeça nessa situação, eu teria feito isso. Esperado até o final do ano, até porque estava no meio do ano, faltavam 5, 6 meses, e as coisas poderiam mudar, começar um ano diferente, com uma outra expectativa. Mas na época eu fiquei muito, muito triste, muito decepcionado e bati o pé firme para a saída. Aí juntou uma coisa a outra, né? A chateação e a ligação do Filipão, aí foi tudo. Exato. Realmente. Até porque 5 anos de contrato, você até tinha um respaldo de ver se tinha tempo, se... Sim, com certeza. Poderia ter saído emprestado, não ter rescindido, enfim. Que a possibilidade era grande até, né? Não vai usar, então me empresta, como acontece com vários, né? Que tem contrato, vai emprestando, mesmo que até acabar o contrato e sai, ou até destacar e voltar com chance, né? Digamos assim. E o Filipão no Palmeiras acabou te usando também mais como lateral esquerdo do que zagueiro. Você se sente Você sente mais à vontade na zaga ou na lateral? Como é que... Na zaga. Sempre tranquilo, né? É de origem. Lateral me castigava muito.
até pelo meu peso. Além de ser alto, eu sou um cara pesado, eu tenho a estrutura muito pesada. Então a lateral exige muito esse bate-volta, ultrapassagem, enfim, me castigava muito. Eu conseguia fazer, mas isso me castigava muito, meu corpo, eu sentia muita dor. Apesar de muitos jogos, assim, eu consegui fazer aquele, vamos dizer, o lateral burocrático. Não precisava estar sempre no fundo e conseguia render com jogadas de profundidade, enfim. Mas me castigava fisicamente bastante. Até por característica era, na verdade, quase uma linha de 4, não um lateral, né? Era um zagueiro pela esquerda, praticamente. Mas com o Filipão, ainda marco ele na orelha ali, não tinha como. Ficava do lado dele ali na beira. Vai! Aí tu acabou não ficando no Flamengo e no Palmeiras, perdão, e eles não tinham o seu direito, né? Era da tráfico, aquela coisa toda que a gente falou. Não chegou a acordo com o Palmeiras para continuar. Hoje você sente que se tivesse ficado lá, teria vida longa no Palmeiras também? Talvez não rodasse tanto quanto você acabou rodando? A minha não permanência no Palmeiras foi muito mais por motivos extracampos do que a mim, porque existiu a proposta de continuação, de finalizar, né, a compra, mas aí foi mais um acordo que não foi feito entre a empresária, a tráfico e o Palmeiras do que eu não querer, entendeu? Sim. Esse foi o maior motivo. Isso. Aí dali foi pro Cruzeiro, né, que tinha o Zezé Perrella, né? Fala, Zezé. Ele era o presidente. Beleza, lá. Cara. Ele era o presidente lá naquela época, né? Você lá dentro, já tinha alguma indicação que poderia acontecer o que tá acontecendo com o Cruzeiro, cara? Ou era totalmente despercebido? Não, zero indicação, zero. Sempre muito organizado, tudo muito correto, tudo muito bem feito, planejado. Tudo. Não tinha zero imaginação de que poderia chegar a esse ponto. Zero. Surreal, nem desconfia. Nada. Organização, pagamento, planejamento. Os caras sempre foram muito assim. Na época até era um disparate até muito grande com o próprio Flamengo em relação a esse planejamento, organização. Então, assim, zero imaginação, zero possibilidade de passar pela cabeça que poderia chegar nesse nível. Ainda dá um fala Zezé pra ele de vez em quando, não? Não, nunca mais tive contato, não. Mas lá também saiu rápido, né? Ficou pouco tempo lá no Cruzeiro e depois você chegou até a posar com a camisa do Fluminense e tudo, mas foi pro Atlético Paranaense. O que te fez mudar, fazer essa escolha aí e qual é a sensação de ser rebaixado com o clube? Então, cara, quando eu cheguei no Atlético, as coisas no Atlético foram até de certo... Pensando no Fabrício, foram muito boas. Eu fiz muito bons jogos, mas foi um ano pro Atlético muito conturbado politicamente. Parecia que tinha um sapo enterrado, que a gente fazia jogos incríveis e no final a gente perdia. E, inclusive, foi... Até por ser um rebaixamento, você espera, não é? Uma revolta gigante da torcida e tudo mais, e não teve tanto assim, óbvio. Teve a revolta, óbvio, porque um rebaixamento é um rebaixamento, mas a própria torcida, quando foi no CT, atrás da gente e tudo mais, era explícito esse não entendimento, porque principalmente na época, os jogos que a gente fez em casa, nós ganhamos, né, nós empatamos com o Santos, da época que era Neymar, Ganso, o Inter que estava liderando, a gente também ganhou, Atlético Mineiro, a gente ganhou. A maioria dos jogos grandes em casa, ou a gente empatava ou a gente ganhava, arrancamos ponto fora. Então, assim, eram coisas que eram inexplicáveis. Tipo, teve jogo em casa que foram, sei lá, 30 e tantas finalizações nossas e 2 dos caras e 1-0 os caras, entendeu? Aquele ano ali era porque, enfim, tinha que ser na reta final, os últimos 4, 5 jogos, assim, a gente começou a aceitar essa descendência aí a gente teve uma goleada sofrida no Olímpico pro Grêmio, acho que se não me engano foi 5-1, e dali acho que foi a facada final, né? Entendi. Na época era aquele formato que os últimos jogos eram clássicos, né? E a gente fez um Atlético em casa com Coxa, com a possibilidade de ir para Libertadores, e a gente amassou os caras em casa. Então, assim, foi uma coisa também que ficou marcado, né? Pelo que foi o ano, pelo que a gente fez, o que a gente jogou. Era até o Renato Gaúcho, nosso treinador, a maior parte do tempo. E as coisas teriam acabado dessa forma, infelizmente. Mas faz parte do futebol. E por que você acabou trocando o Fluminense pelo Atlético, já que já tinha até pousado com a camisa do Fluminense? Cara, na verdade,
o que aconteceu foi o seguinte: tinha esse interesse do Fluminense e a foto que saiu não foi foto de apresentação nem nada. Foi uma foto antiga, entendeu? Entendi. Aí que foi mais uma forçação de barra, mas desde o começo o Atlético já estava no Na páreo. negociação. Isso, e a proposta do Atlético na época foi muito mais interessante. Não só financeiramente falando, mas como projeção, projeto e tudo, entendeu? Esportivamente. Então por isso que eu... E tu falou quando foi campeão lá com o Flamengo, ficou em êxtase aí semanas e tal, tudo bem, Clube do Coração, é diferente, mas como é que foi a ficha do rebaixamento? Demora a engolir também? Cara, foi muito mais difícil justamente pelo que eu te falei. Uma coisa é quando você faz um ano pífio, que você fala assim, caralho, esse ano é pra... Desculpa, a palavra não saiu sem querer. Pode falar. Jogou com o Lohan? Joguei. Ele teve aqui com a gente, tá? Imagina que ele tá liberado. Juvenil. Então, assim, você faz um ano muito bom e as coisas não acontecem, então a frustração vem meio que em dobro, sabe? Você questiona o seu potencial, você questiona se você realmente é jogador de nível A, enfim, é bem complicado assimilar um rebaixamento, ainda mais da forma que foi, né? Sim. Mas foi muito mais serviu mais de uma aprendizagem, um cascoramento, vamos dizer assim, de pessoa, de amadurecimento como atleta profissional, do que o baque mesmo de se sentir um bosta na palavra, vamos dizer assim. E lá do Atlético, tu acabou indo pro Vasco. Como é que foi chegar no rival do seu clube formador e de coração? Cara, foi muito difícil. O começo foi meio complicado, até porque o Vasco estava passando por uma fase conturbada também, mas profissionalmente foi muito bom assim para mim. Aprendi muito. O elenco do Vasco era covardia na época, tinha jogadores Dedé, assim, Dedé, o Rodolfo, Felipe, Juninho Pernambucano, Eduardo Costa, Diego Souza, Carlos Alberto. O elenco então todo dia ali era uma aprendizagem, entendeu? Todo treinamento era um ganho, apesar de não ter jogado muito, mas foi uma experiência, assim, muito boa. Um começo meio igual o gato, sabe? Quando você fica arisco, acuado, assim, porque todo mundo sabia da minha história, todo mundo sabia Ainda mais quando é garoto. Do meu passado, né? Garoto daquela, extravasada. Sou Flamengo mesmo, muito Flamengo. E aí quando chega no Vasco, exatamente, tu não é Flamengo pra caramba, e aí? Exatamente. E graças a Deus, os jogos que eu fiz, principalmente em casa, eu consegui fazer muito boas partidas, então isso me deu uma libertação desse karma, vamos dizer assim, né? Dessa pressão que era feito. Então as coisas foram legais, assim, foram até muito surpreendentes, assim, minha passagem lá, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi foi muito marcante. Uma coisa é jogar mal, outra coisa é jogar mal sendo rubro-negro no Vasco, né? Exatamente. Aí, mais um ano, mais um time, tu foi pro Vitória. Normalmente a gente vê os garotos aí que não tem muitas oportunidades rodar por times de menor expressão, buscando sequência, espaço no mercado, aquela coisa toda. O que foi diferente para você? Qual você acha aí que foi seu diferencial para, mesmo não conseguindo firmar, muitos dos times que você falou, você acabou não tendo sequência, mas sempre ficou ali nos clubes de elite, né? Vasco, Cruzeiro, Palmeiras, nunca teve aquele, sem espaço, vou lá jogar um carioca no Macaé, como a gente vê às vezes acontecer. Sim, cara, minha carreira, ela teve muitos erros, muito mais de gestão do que propriamente por jogador, vamos dizer assim, entendeu? Enfim, vem ao caso, mas foi muito mais uma coisa extra-campo do que meu potencial, minhas atuações, minhas escolhas, vamos dizer assim, entendeu? Isso me atrapalhou bastante. E no Vitória, cara, eu tava fazendo um ano assim, quase que perfeito, e foi onde eu tive a lesão no meu joelho. Eu tive uma lesão parecida com a do Fenômeno, e foi aonde me travou nessa. Na verdade, eu estava fazendo uma reafirmação, principalmente no futebol brasileiro, porque eu tive essas passagens um pouco conturbadas, né, sem jogar. E, no Vitória eu estava vindo como titular, a gente tinha sido campeão baiano, a gente vinha muito bem no Brasileiro, tanto foi que terminamos em quinto esse ano. Infelizmente, nos últimos meses aí eu tive essa lesão, e inclusive foi contra o Flamengo no Maracanã. A lesão que eu tive foi um jogo que a gente perdeu de 2-1 pro Flamengo no Maracanã, e foi onde eu tive essa lesão. Eu tive uma ruptura parcial de 30% do tendão patelar. Lesão sempre dá aquela murchada, principalmente quando vem no melhor momento, é complicado, né? Exatamente, vinha fazendo gol de falta. Tava num ano assim, eu não tinha que reclamar. Consegui manter talvez uma se não tivesse a lesão, você conseguiria. Exatamente.
Exatamente. Em 2014 você decidiu aceitar a proposta do Fluminense, que tinha rejeitado lá atrás. O que te fez mudar de ideia? E conta um pouco pra gente por que você considera, pelo menos em algumas entrevistas você falou, que a sua passagem lá foi o pior momento da sua carreira. Cara, foram por N motivos. Primeiro, pra você ver, eu saí do Flamengo em 2010, em 2014 ainda segurava essa responsabilidade. E a instituição Fluminense foi muito ruim pra mim. Mais direcionada ao treinador, mas esse suporte do clube não foi legal comigo, principalmente depois da eliminação contra o América. Enfim, fiquei praticamente 30 minutos jogando o Maracanã inteiro, me mandando tomar naquele lugar, chamando de mulambo, enfim, todo esse... Aí pesa o histórico mais uma vez, né? Exatamente, aí... Assim, tive que andar com segurança, enfim, foi bem difícil e não tive respaldo nenhum do clube. Em nenhum momento o clube me blindou, em nenhum momento o clube... Pelo contrário, acaba usando de escudo para disfarçar outras coisas. Exato. Não, foi isso que foi feito. Então, passei aí momentos bem difíceis, bem ruins, assim, de você literalmente se sentir um lixo, sabe? E você ver, exemplo, segurança do clube fingindo que não tá te vendo para você apanhar, coisas do tipo, você vê que é coisa mandada, sabe? Talvez se eu não tivesse na minha cidade eu teria sofrido até coisas piores, mas como estava na minha cidade, graças a Deus sou uma pessoa muito benquista com os meus amigos, com o meu meio, eu consegui estar bem amparado, bem protegido, então as coisas foram, estar perto da minha família também ajudou muito. Então, mas chegou a ter alguma foram agressão? Piores. Teve. Quebraram meu carro, eu no restaurante com minha esposa tive que literalmente sair na porrada. Foram surreal. Todos esse tipo de agressão sempre com mulambo, flamenguista desgraçado, não sei o quê. Cara, essa agressão no restaurante foi assim, uma coisa que foi incrível. Eu tava no restaurante e esse dia tava tendo um Fla-Flu e acabou o jogo 2-2. O Fluminense botou 2-0 e depois o Flamengo empatou. Logo no finalzinho, assim, fez 2 gols, assim, empatando. Foi no Brasileiro isso. E eu tava sentado com minha esposa, tava tomando refrigerante. Não vou ser escroto e falar que eu não bebo sim, mas nos momentos certos. Mas eu, por saber de tudo isso, eu não tava bebendo. Tava com os amigos, tinha mais uns 4 amigos meus, 3 casais e um amigo solteiro. Eu tava perto do banheiro, assim, longe da aglomeração, sabe? Bem no cantinho, assim, bem de boa, vendo o jogo, conversando com meus amigos, enfim. Uhum. Daí um cara foi no banheiro, quando acabou o jogo, ele debruçou na mesa, botou o dedo na minha cara. Seu mulambo de merda, seu safado, seu desgraçado, você vai morrer, seu filho da... Enfim... E, cara, eu comecei a me tremer, você do lado da sua esposa, né? Não tem como você escutar esse tipo de coisa e você não tomar uma... E meus amigos, não, fica calmo, enfim. Só que um amigo meu falou que ia no banheiro e foi lá, né? Cobrar, tirar satisfação com o cara, enfim, aí... Você já imagina o que deu. E ainda saiu no jornal esse lance, como se eu não tivesse respeitado a torcida do Fluminense. Aí vira eu tudo, estava né? bebendo. Não, que eu estava bebendo, que eu estava bêbado, assistindo o jogo, torcendo pro Flamengo, enfim. Distorce tudo, né? Mídia. Não, mas eles, eu tive comprovação, eu peguei no dia, na época foi até o dia que fez a matéria, e eu paguei uma matéria, mostrei a minha nota do restaurante, não tinha uma bebida alcoólica, não tinha nada, e enfim, realmente foi o pior ano da minha vida, profissionalmente falando. Eu tinha até... Pego uma questão aqui também da sua passagem lá em relação a essa coisa de tumulto, mas eu acho que isso aí é até bem pior. É porque eu não sei nem se você ficou sabendo dessa também. Depois do jogo, chegaram a mexer no teu Wikipédia lá? Tu chegou a saber dessa também ou essa passou batido? Não, acho que passou batido. Peguei o trecho aqui, parece que depois do jogo, na América de Natal, tem lá o Wikipédia que as pessoas podem editar, né? Então colocaram aqui seu nome, tudo onde você nasceu. Aí botaram a descrição, é um futebolista brasileiro que finge que atua como zagueiro, atualmente finge que defende o Fluminense. Se o Fabrício é zagueiro, o autor desse texto é astronauta. Aí tu vê, é isso que tu falou. Pô, foi bem pior, claro, até o que tu passou, mas como é que tu vê esse tipo de coisa? Esse pós-jogo aí, enfim, tive que sair escondido, foi complicado, minha família inteira tava no o elenco no chegou a te dar algum Maracanã. suporte também? Tu falou que a diretoria do clube não, mas o elenco foi... Só não foi pior, principalmente por causa do Fred, que foi um dos caras que mais me
me blindou, me ajudou nessa blindagem, comprou briga comigo em relação à diretoria. Eu tinha um relacionamento muito bom com aquele grupo, né? Eu me dava muito bem com o Fred, com o Sobis, com o Gum, com os medalhões, assim, por dizer, sem contar os meninos da base, que eram todos meus amigos, são até hoje, que é o Gerson, eu tenho contato até hoje, o Kennedy, o Robert, a molecada mais nova, assim, são meus amigos até hoje. Mas se não fosse por eles, seria muito pior, muito pior. Inclusive no treino pós-jogo a torcida foi nas Laranjeiras, né, me xingar, enfim, e queriam abrir o portão. Se não fosse o Fred, os caras mandando fechar, eles abririam o portão. Realmente, então tá mais do que explicado porque foi o pior ano aí da tua carreira. Exatamente. Aí depois o Fluminense saiu de lá, chegou a passar no Bragantino e aí começou a ir pra fora, né? Foi a primeira vez que foi pra Europa, foi Partizan da Sérvia. E além lá do Partizan, tu jogou também no Muangthong, né? Da Tailândia. Muangthong, isso. No Astra Giurgiu, nem sei falar. Giurgiu, da Romênia? Astra Giurgiu. Da Romênia. Isso. E o Omônia do Chipre. Os nomes é fácil aqui, pra mim quebrar mesmo. E teve o Akhtob também do Cazaquistão, né? Na Europa. Desses aí você pode cancelar o Omônia, apesar de ter jogado bastante. Ela acabou não jogando o negócio de documento, né? Chegou, treinou, mas não ia fazer oficial. Não, isso foi no Muangthong, isso foi no Muangthong. Foi no Muangthong. Porque, na verdade, o treinador... Eu tava no Partizan, fiz uma passagem muito boa no Partizan, com Champions League, enfim. E teve essa proposta que financeiramente foi muito boa, só que o treinador, na época do Muangthong, era um sérvio. E no dia que eu aterrissei em Bangkok, ele foi mandado embora. Só que já tinha metade da documentação assinada, as coisas já estavam acontecendo, e não teve como melar, mas mesmo assim travaram minha atuação lá, né? Tinha 3 anos de contrato, mas aí, enfim, botaram pra treinar 6 horas da manhã, pra você ter ideia. Pô, complicado. Ainda jogou no Veracruz também, no México, né? Fora do país. Como é que foi essa experiência de países tão diferentes? Como é que até mudou o Fabrício como pessoa, como jogador? O que foi marcante pra você nessa rodagem aí? Cara, acho que o ponto de fusão, assim mesmo, de pessoa, de jogador, de tudo, foi no Astra, onde eu consegui fazer uma campanha muito boa junto com o clube, na Europa League, enfim. Foi ali que eu aprendi, joguei com jogadores muito experientes, que me ensinaram muito, que me acrescentaram muito na carreira e acabaram vamos dizer que abriu meu horizonte. Eu tive um amadurecimento muito grande ali com aquele grupo. Então as coisas acabaram acontecendo nos outros lugares, né, de certa forma mais fácil. Por mais que em alguns clubes não tenha dado certo, muito mais por essa questão de diretoria, de contratação, enfim, essas coisas, do que propriamente de jogo, né, como eu te falei no começo da nossa resenha aqui. Mas eu consegui tirar proveito de todos os lugares que eu passei da melhor forma. Sempre fui um cara que sempre gostei de falar, sempre gostei de estar presente ali, de incentivar, de expor minha opinião. E quando você vai para fora, assim, a expectativa que é criada em cima do estrangeiro, a cobrança em cima do estrangeiro é muito grande. E graças a essa ajuda que eu tive de muitas pessoas muitos atletas jogaram comigo no Astra, principalmente, eu consegui ter essa maturidade e colher frutos muito bons, assim. E essa última passagem no México, infelizmente, o clube quebrou. Essa foi a situação. Então eu fui pra lá, fiquei praticamente 7 meses e recebi 1 mês. Ixi, complicado. Então tem muita pedra no meu caminho aí que é muito mais extracampo do que o Fabrício. Mas quando se vê aí nessa telinha aí, se você botar o nome, não diz esses percalços, né? Só conta. Com certeza, é por isso que a gente tá aqui, pra botar a história mesmo. Agora, exatamente. Na Tailândia tu não jogou, mas deu tempo de ter uma história com o macaco lá, não teve? Puta. Cara, isso foi assim, eu tava pra sair do Muangthong, né? Já tava tudo acertado, já saído, só faltava a assinatura da rescisão. E estava com pré-contrato com o Astra, da Romênia. E eu recebi um casal de amigos meus lá, e a gente foi nas ilhas visitar. A gente foi na Monkey Beach, que é a ilha dos macacos lá, e eu tava, tipo, você tem contato literalmente com os bichos, enfim. E eu tava todo receoso, né, com medo, respeitando, né, os animais, enfim. E esse meu amigo é muito brincalhão, muito engraçado. Ele ficou com o cabo da GoPro, implicando com o macaquinho no galho, assim, sabe? Cara, do nada o macaco deu um berro, começou a berrar. Eu não sei o que eles viram, acho que eu sou muito maior que esse meu amigo. Irmão, foram mais de, 30 macacos tentando me atacar.
Eu dei um pique. E ele é lotada. Eu dei um pique pra dentro d'água. Imagina eu, desse tamanho, 1,90, correndo, assustado, branco, de medo, de uma porrada de macaco. Virei comédia, né? Nossa, correndo pra dentro d'água, todo mundo rindo de mim, minha mulher, nossa. Acho que se o técnico do Hoffenheim tivesse te visto, ia te botar de ponta de novo. Na hora, assinava na hora. Literalmente calcanhar na nuca. Caraca, imagina. Os macacos era macaquinho pequeno ou era macaco... A maioria era média, assim, mas tinha uns, sei lá, uns 10, assim, grandes. Inclusive, um chegou a me arranhar, nego. Tipo, na hora que eu tava saindo da ilha, assim, né, minha esposa e meus amigos só foram acreditar o porquê do meu medo quando eu mostrei o arranhão na panturrilha, né? Mas, na hora, virei comédia. Imagina, sei lá, 60 pessoas rindo da sua cara e você com medo dentro do bar. Eu tô grandão, assim, cara. Grandão. Correndo macaco. Que grandão frouxo. Como você falou, cara, a questão dos times, né, na hora que a gente puxa a ficha, fora esses todos que a gente falou, ainda teve o Guarani, e aí contando com ele foram 17 times diferentes em 12 anos de carreira profissional, né, contando até aqui. Isso. Essa pergunta basicamente você até já respondeu, né, te perguntar o que você atribui a essa peregrinação, mas você falou que tem muita coisa do extracampo, mas na verdade eu queria saber se você enxerga isso de uma forma positiva ou negativa pra você. Cara, assim, como pessoa eu enxergo de forma positiva, até porque eu tive, assim, muitas passagens, tive uma convivência muito grande com muitas pessoas, consegui deixar muitos laços legais nessas passagens, mas se você enxergar profissionalmente é muito ruim pra mim, porque nunca vão questionar e nunca vão pensar no extracampo, vão sempre questionar que não ficou porque não rendeu. É assim que o futebol é visto, né? O cara vai contratar e fala, pô, o cara não passa mais de um ano no clube, eu vou trazer ele pra ele ir embora ano que vem? Algum problema tem, né? O questionamento é sempre esse. Mas isso é até... eu vejo de forma positiva, até porque eu jamais duvidei do meu potencial, jamais me questionei em relação a isso. E sou muito grato a Deus por todas as oportunidades que sempre me dá. Mas se você analisar friamente como jogador, como imagem de jogador, é bem negativo, sim. Entendi. Hoje você está no Paraná pela segunda vez, né? E dessa vez como capitão do time mesmo, maduro, né? Você chegou a ser capitão lá garoto ainda, mas agora com outra moral, digamos assim. Como é que você vê a sua relação com o time, onde você teve lá a sua primeira experiência, né? E agora sendo uma referência no elenco? O que mudou do Fabrício de 10 anos atrás e agora para o próprio Paraná? 10 não, 12. Mudou maturidade, a forma de você enxergar e ser grato. Eu sou muito grato com o Paraná por tudo que fez por mim, por tudo que faz por mim até hoje, me dando essa oportunidade de estar aqui, enfim, a confiança que eles me dão em tudo. Eu tenho o Paraná como uma casa, literalmente. Me sinto muito bem aqui, sou muito bem tratado, sou muito respeitado, principalmente pela torcida, e isso é muito importante, né, para o seu rendimento, para você se sentir bem, para você estar 100% dentro de campo. E a palavra que eu tenho em Paraná é respeito e gratidão, assim, são demais, assim, para mim. Até renovaram o seu contrato agora, né, até 2021, já pensando no ano que vem. Você pretende fazer do Paraná esse primeiro time que você vai criar mais raízes, ou já pensa em talvez uma ponte também para voltar à elite, alguma coisa do tipo? Não, com certeza. Eu penso em criar literalmente raiz. Como eu te falei, tenho um respeito muito grande por esse clube, porque nunca me questionou em potencial como atleta. Então, nada mais do que justo eu ser grato a isso e dar tudo o que eu posso e o que eu não posso dentro de campo para poder agregar o Paraná. E hoje meu pensamento é cumprir o meu contrato até o final de 2021 e, se Deus quiser, combinar isso tudo aí, né, com o acesso desse ano, se a Papai do Céu permitir, com essa pandemia louca. E ano que vem, se Deus quiser, a gente na Série A fazer uma campanha que o Paraná merece. Show de bola. A última pergunta antes da gente ir para dos torcedores é se você ainda sonha com uma nova chance no Flamengo e o que você faria diferente se tivesse essa oportunidade? Cara, sonho, apesar de ter o pé no chão e saber que é bem difícil, até pela minha idade hoje, mas o que eu faria diferente é o ponto que eu toquei com você. Talvez teria mais paciência em esperar e aguardar de novo uma oportunidade. Acho que esse seria o que eu faria diferente. E talvez a minha carreira teria tomado outro rumo se eu tivesse tido essa paciência. Saquei. Mas, como eu falei, não carrego mágoa, muito pelo contrário, continuo tendo um carinho enorme, até porque foi o clube que me formou, formou não só como atleta, mas como homem também, faz parte da vida, né? A gente nunca
nem sempre da forma que a gente planeja. Então, não, como eu te falei, não carrego mágoa, só agradecimento por tudo que passei e que o Flamengo fez por mim. Show de bola. Vou entrar aqui na pergunta dos seguidores, cara. Uhum. A primeira vai do Flamídia, página também sobre o Flamengo. Ela pergunta qual o jogo mais marcante da sua carreira. Em geral ou no Flamengo? Pode até falar os dois, vai, pra agradar todo mundo. Então, no Flamengo foi a estreia. Na verdade, foram dois, assim, a estreia no profissional e a estreia na Libertadores com a Universidade do Chile do Maracanã, que a gente ganhou. Tinha, sei lá, quase 100 mil pessoas no Maracanã. Tinha 80 e poucas mil, né? Pô, deve ser... E como profissional foi nos playoffs, cara, que eu tive com o Astra, que foi contra o West Ham, no estádio olímpico deles lá, que a gente conseguiu eliminar eles no playoff. E foi um jogo realmente que eu tava no dia, né? Tudo que eu fazia dava certo, até quando eu pensava errado dava certo. Então foram jogos assim, principalmente pela magnitude, né, do jogo e pelas minhas atuações. E sem contar, acaba que não que passa despercebido, né, mas falando mais do passado, mas esse último agora também com o Paraná, essa virada de 3-2 contra o Bahia de Feira pela Copa do Brasil foi também marcou, né? Marcante demais, né? E é recente, ainda tá aí, né? Tá vivendo. Exatamente. A outra é também da página aqui, Michael da Depressão. Ele pergunta qual foi a sensação de quebrar as expectativas com aquela arrancada em 2009. E assim, como é que estava o elenco nessa questão da arrancada, acreditando mesmo? Eu sempre falo para todo mundo que me pergunta, já tive algumas vezes já me perguntaram, eu sempre falo que isso foi muito surpresa para as pessoas que estavam de fora. Mas pro elenco, pro que a gente vivia, o que a gente tinha naquele elenco ali, que era literalmente uma família, não foi surpresa. Era engraçado, era literalmente uma família. A gente tinha a maturidade de entender quando um ou outro não estava bem. O respeito entre todo mundo era muito grande. O título, lógico, foi emocionante para todo mundo, mas pra gente não foi surpresa, até porque a gente sabia do que a gente era capaz e a gente sabia da nossa força como família, como união ali que a gente tinha. Então, acho que a surpresa foi mais para fora do que para nós mesmos. Acho que para nós mesmos foi só uma coroação do que a gente tinha do nosso relacionamento. A última é uma pergunta aqui mais longa até. É do Sandro Braga, de Portugal. Ele é historiador e tudo, um amigo até. Ele pergunta aqui, após a reconstrução financeira do clube, o Flamengo voltou a protagonizar aí no celeiro dos jogadores do futebol brasileiro. Mas na mesma medida em que esse poder econômico oferece uma estrutura suficiente para montar elenco de estrelas e tal, acaba muitas das vezes impedindo que garotos da base cheguem ao time do profissional. Como torcedor, ele diz que deve ser inegável aí a satisfação de ver o time, tudo, o torcedor adora ver as estrelas jogando pelo Flamengo. Mas, por outro lado, como ex-jogador, né, como ex-jogador do Flamengo, né, como jogador ainda profissional, mas ex-jogador do Flamengo, e tendo feito a sua base ali, o desejo maior ali era jogar pelo clube. Então, como você vê essa diferença? Como é que ficaria o coração entre jogador e torcedor, né? Na época também você era um torcedor do Flamengo, ainda é, mas com essa estrutura, você acha que, eu como torcedor gosto de ver, mas pensando como um garoto da base, talvez me prejudicaria se você estivesse lá agora, né, por exemplo? Eu acho, cara, como eu te falei, é muito complicado esse peso, né? Até porque a grandeza do Flamengo exige muito, título exige muito, você tá nas cabeças, exige muito. É uma cobrança muito grande e até isso para os atletas de base é um pouco complicado. Você já lançar dentro dessa expectativa que hoje o Flamengo guarda. Então, mesmo com tudo isso, assim, talvez muitos jogadores não tenham oportunidade. Ainda assim saiu o Vinícius Júnior, ainda assim saiu o Paquetá, Léo Duarte, Léo Duarte, a gente tem ainda tá lá, mas é um cara que se jogar mais um pouco também vai embora, é o César, goleiro. Enfim, são jogadores que ainda... Renier nem chegou a jogar assim tão frequentemente como titular. Então, assim, até por isso, às vezes o jogador faz 3, 4 partidas e já vai embora. O Flamengo é uma vitrine muito grande, então tem que ter esse equilíbrio, mais concomitante a isso tem essa pressão da cobrança de título, de coisa, então é um planejamento muito complicado de se lidar, né? Cara, você achar o equilíbrio entre essas duas coisas é muito difícil, mas eu acredito que com o tempo aí, com esse novo Flamengo, vamos dizer assim, eu acho que essas coisas vão ser muito mais fáceis de você lidar, né, de você pôr junto jogadores já consagrados, como hoje o Flamengo tem alguns, e juntamente com os da base. Porque querendo ou não, a gente ainda vê muito jogador da base compondo esse elenco aí, né, o Tuller tá lá, tem outros também, né? O zagueiro Matheus Dantas, tem o terceiro goleiro, querendo ou não, é garoto, o Lincoln também como opção, o Carioca mesmo acaba dando mais oportunidade, hoje a filosofia mudou mesmo, então acaba tendo essa vitrine. Até em relação
relação ao Renier e Vinícius Júnior, é até um pouco aquilo que a gente falou da seleção de base, né? Os caras quase não jogaram no elenco principal, mas já estavam vendendo muito pelo que fizeram na seleção e a visibilidade que tem hoje em dia, né? Da base. Exatamente, é o que eu te falei, os tempos estão diferentes hoje. Então hoje o clube consegue fazer essa divulgação, vamos dizer assim, dos atletas até muito mais através da seleção, como não tinha antigamente, entendeu? Sim. Agora, entrar na parte final aqui, eu chamo de Fla Rápida, é um bate-bola. Vou te fazer uma pergunta e a primeira coisa que vier à sua cabeça você me responde. Tranquilo? Fechado. Fabrício é? Fabrício é coração. Melhor jogador que você jogou junto? Caraca, foram vários. Adriano. E contra? Ribéry. Um ídolo? Juan. E um rival? Rival Fluminense. Melhor jogo da carreira? Astra e West Ham. Como desempenho mesmo, individual? Sim. E o pior? Caraca. Vou botar pelo contexto, Fluminense e América. Se não foi o pior desempenho, foi o pior que rendeu coisas piores. É. Um gol. Paraná e Bahia de Feira. E agora precisa de um gol para levar para os pênaltis. Vem cruzamento. Gol do Paraná! Incrível! Fabrício! Leva o Paraná ao empate. Agora vai dando pênaltis. Na minha carreira faltou ou falta ainda? Faltou paciência. Meu auge foi? Astra. Agora, para finalizar, vou falar 4 números de camisa. Você me fala o primeiro jogador que te vem com aquele número, beleza? Tá. Número 6. Roberto Carlos. Número 3. Fábio Luciano. Número 5. Canavarro. E número 4. Fabrício. É isso aí, tem que puxar a sardinha. Irmão, muito obrigado aqui pela presença, cara. A resenha foi maneira. Fabrício, é muito legal aí ter você como convidado. Te agradecer mais uma vez. Deixar o espaço, se quiser deixar uma última mensagem aí pra nação, pode ficar à vontade. A mensagem é de gratidão, assim, por tudo que eu fiz até hoje. Ainda recebo mensagem de muito flamenguista, por esses questionamentos todos que a gente comentou aqui, que foi falado na nossa entrevista aqui, na nossa resenha. E dizer que tudo que eu tenho para dizer para o Flamengo e para a torcida é só gratidão, e que o Flamengo está marcado para sempre na minha vida. E a você, muito obrigado por essa oportunidade de estar contando um pouco da minha história, da minha vida aqui, que foi muito legal, vai ficar marcado. Show de bola. Valeu, eu que te agradeço, Fabrício. Grande abraço. Um abraço. Irmão. Esse foi o zagueiro Fabrício aí, esclarecendo muito do porquê a sua carreira acabou rodando tanto e não firmando em nenhum time, mesmo mostrando muito potencial ainda quando era garoto. Muito maneira a resenha com ele. Pedir para vocês continuarem seguindo aí a nossa página @FlaRapOriginal. Eu sou o @CalheiroJuan. O nosso convidado _Fabrício Dornelas com 2 L's. E os nossos parceiros @TravesDeChinelo_Oficial. A loja @foot.esport_oficial, onde tem 15% de desconto nas camisas. E também o @ClubeRetroRJ. E com cupom de desconto FlaRap, vocês também garantem aí um precinho bacana nas camisas retrô do Mengão. Lembrando que esse e outros podcasts você pode ouvir pelo Anchor, pelo Spotify, Google Podcasts e também no nosso canal no YouTube, FlaRap Original. Procura lá no YouTube, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e tem promessa, hein? Chegando a 500 inscritos vai ter sorteio de uma camisa oficial do Mengão. Então corre lá, se inscreve, vamos dar essa camisa pra nação. É isso aí, rapaziada. Grande abraço. Aqui é raça, amor e paixão. Coringa, Vitinho, Renier, a torcida perde a linha com a dupla mais pesada, Felipe, Luiz, Rafinha. É bicicleta, é chapéu, é caneta, já pode entregar o Puskas pro Arrascaeta. Diego, camisa 10, segura o capitão, cruzar na área, golaço de cabeça do Arão. Rodolfo e Pablo Mari, fechando aquela zaga, Diego Alves no gol, vixe, não passa nada. A torcida mais bonita gritando na arquibancada. Ainda tem Jorge Jesus no comando da parada. Vem, é 7 vezes campeão. Isso é Flamengo ganhando o Brasileirão. Vai, segura o Mengão. Nação de vencedores, somos bicampeões da Taça Libertadores. Eu digo raça, raça, amor e paixão. Eu digo raça, raça, amor e paixão. Eu digo raça, raça, amor e paixão. Hoje tem festa na favela, o Flamengo foi campeão. Eu digo raça, raça, amor e paixão. Eu digo raça, raça, amor e paixão. Eu digo raça, raça,
Amor e paixão, hoje tem festa na favela, o Flamengo foi campeão. Salve, salve nação rubro-negra, que ano incrível. Campeão carioca, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. O mundo é nosso, voa Flamengo.